Mi, bem-vinda. Alex, meu irmão. Galera do Praia Sem Bituca, que honra, galera. Caramba. Bem-vindos. Começando já aqui, vocês já podem ter notado a máscara, né? Não é tom de protesto, né, Alex? Mas sim de recomendação, de precaução. Galera, satisfação. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Tá abafando, né? Vamos tirar pra ver. E agora, Alex? Como é que tá? Melhorou? Mi, toda preta a máscara, tranquilo, bem, bem normal. Obrigado. Como é que tá a voz agora, Alex? Obrigado, meu irmão, meu mestre, Alexis. Nada disso seria possível sem ti, tá? Vou tirar os fones então, tá bom? Eu acredito que sejam os fones. E agora, melhorou? João, querido, bem-vindo. Nosso escoteiro, chefe, meu mestre também, queridão. Obrigado pela presença, João. Cláudio, tá na área? Melhorou, Alex? Ah, então era o fone, galera. Viu só? O cara foi inventar aqui com fone. É isso aí, a gente vai evoluindo aos poucos. Dá até pra botar a máscara de novo. Claudião, querido, bem-vindo. Obrigado pela presença, mais uma, hein? Unidos, juntos. Ali, João. Vamos aguardar aí a nossa doutora. Doutora Dayana. Uma mulher incrível. Olha aí, ó. Tá entrando ela aí, vamos lá. Bem-vinda, bem-vinda, minha amiga. Olha aí, ó. E eu tô sem máscara. Achei que ia ter uma oportunidade de aparecer sem máscara. Até passei um batom depois de mais de 50 dias. Muito bom, minha amiga. Ai, doutora Dayana, eu que te peço desculpas, eu quis fazer uma surpresa, né? Iniciar, até comentei com o pessoal que já entrou um pouquinho antes ali, no início da live, que não é nem em tom de protesto, mas sim de recomendação mesmo, né? De, de informação mesmo, incentivo ao uso da máscara, porque contra os dados a gente não há argumentos. Então, os dados são que a máscara nos protege, então fica a recomendação já de início, né, para mim já poder tirar também Sim. e fazer a live a rosto livre, tá bom? Então fica essa recomendação já de início, né, doutora? Para todo mundo, ó, máscara e, olha aqui, ó, Álcool gel, sim. um álcool gel Até, essa até semana consegui. porque, até porque desde essa segunda-feira, de acordo com o decreto estadual, a máscara é obrigatória em todo o território do Rio Grande do Sul, né? Então não é por preciosismo nosso ou só no Imbé ou outras cidades do Rio Grande do Sul, do litoral, é todo o estado. A gente não tá brincando. Verdade. Doutora Dayana, minha amiga, né, antes de mais nada, ah, quero te agradecer por ter aceitado o convite, né, de participar da nossa Eco Live e, claro, toda a sua a estrada, toda a sua formação, experiência, né, com lideranças e agremiações. Hoje a gente veio trazer aqui o nosso assunto, que é o meio ambiente, né, e Sim. também mostrar um pouquinho do pessoal que está conosco, o envolvimento da Dayana Esquisse, né, da Dayana Godoy, para com
o meio ambiente, tá bom? Claro. Primeiro eu que Paulinho tá por aí? agradeço, né? Tá aqui do lado, vem aqui dá um oi. Dá um oi aí, Paulo. Oi, Tom, tudo bem? Oi, querido. Te amo, tá? Ah, Não também. esquece, ó. Ele disse que não sabia se ele ia poder aparecer. Eu disse, não, fica aí do lado, qualquer coisa tu dá um oi aí pro pessoal. Não vai ter Pronto, já quebramos problema. o protocolo. Já quebramos o protocolo. Sim. Primeiro eu queria eu agradecer, né, pela oportunidade, acho que quando tu falou da live, eu disse, mas eu nunca fiz, eu não sei como é que funciona. Até fiquei meio receosa. Até um pouquinho antes de entrar, até já tava falando pro Paulo, assim, tô ficando nervosa, como é que será que é? Será que vai dar certo? Dele, não, vai dar tudo certo, não precisa ficar nervosa. Mas para mim é uma oportunidade, eu que agradeço estar aqui contigo, com o pessoal da Aquimbec. A gente tem uma parceria muito legal que beneficia não só o meio ambiente, mas o social, né? Que a gente tem feito um trabalho bem forte, não só com as tampinhas, mas com o lixo plástico, enfim, né? E eu que tenho que agradecer por estar aqui hoje. A honra é minha. Aí, pessoal, acho que um início muito legal, né? Nossa convidada, ela... Bom, vamos em frente, né? Deixa para daqui a pouquinho. Eu já ia fazer mais, cometer mais uma gafe de adiantar uma coisa, deixa para daqui a pouco mais. Eu quero iniciar, assim, a nossa pauta, né, Dayana? Tendo que trazer, resgatar um pouquinho da Dayana um pouco antes, assim, disso tudo acontecer, né? Eu acho que hoje, de repente, até é uma surpresa para ti te perguntar isso, a gente que já faz um trabalho há alguns anos juntos e vem firmando cada vez mais esse trabalho na questão social aqui no município. Uhum. Mas eu tenho uma curiosidade grande e eu sempre faço isso e digo para os nossos espectadores, pessoal, quem chegou agora, bem-vindos, um beijo no coração de vocês. Eu sempre digo para eles que eu também eu gosto de prestar atenção porque são informações que eu também estou recebendo nova, né? Porque eu sempre ressalto para o pessoal que está assistindo a gente chegou agora do trabalho, eles também, né? Aquele corre-corre. Até um pessoal me perguntou, Tom, a live um pouco mais tarde? Sim, um pouco mais tarde, porque a nossa convidada, ela está em movimento até mais tarde, né? Sim. E a gente também hoje vai procurando um espaço para fazer o lado B. Que, na verdade, eu estava pensando um pouquinho antes, estava tomando meu banho antes da gente iniciar a live, estava pensando, caramba, a gente procura um tempo para fazer o lado B, né, Daya? Mas, na verdade, o lado B é aquilo que a gente gostaria que fosse o lado A, né? É Que fosse a verdade. nossa ocupação maior no dia e tudo mais. Mas eu queria saber de ti, assim, antes do boom de tu conhecer a Nilza, né, e o Paulinho, e acontecer tudo isso. Como é que era a Dayana, assim, adolescente? O que tu pensava lá, Daya? Eu tenho essa curiosidade para saber de ti, minha amiga. A Tu Dayana, queria ser dentista? Ou tu queria ir para aeronáutica? A Dayana adolescente era uma jogadora de basquete, né? Hoje pode não aparecer, mas eu jogava basquete desde os 12 anos de idade, porque eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Eu já tinha 1,73 desde os 12 anos. Então o professor me botava para jogar por todas as categorias, para te ter noção. Assim, eu jogava pela mais baixa, agora não me lembro exatamente o nome, por exemplo, juvenil, e jogava até a mais alta. Jogava com pessoas com 4, 5 Todas anos as a mais do categorias. que eu, todas as categorias dentro do time feminino, porque eu era mais alta que estava ali. Aí já não tinha muita habilidade com a bola, mas tinha altura, né? Então o professor me botou assim: não, tu vai ser a pivô, nem precisa aprender muito como que pica a bola, não precisa ter muita habilidade, só vai lá e aprende a disputar a bola, pula e movimento de braço, né? Então eu joguei Eu, basquete praticamente da sexta série até o terceiro ano do segundo grau. Eu cheguei a ganhar bolsa
E eu só não continuei jogando porque eu quase rompi o meu tendão de Aquiles. Então eu tive que parar de jogar, porque senão eu tinha que fazer cirurgia e, enfim, ia ser um grande transtorno e acabei deixando a minha vida de esportista de lado. Eu tenho histórico de atleta, viu? Não parece, mas E eu tenho. nesse, e nesse período, Daya, me diz uma coisa, nesse período tu já começou a sentir, assim, aquela vontade do trabalho social, do trabalho coletivo, de se envolver com outras causas. No esporte, é claro, quando a gente é esportista, a gente acaba se envolvendo em projetos coletivos do esporte, mas outras causas sociais já te chamavam a atenção nessa época? Eu era muito nova, assim, eu participava das atividades que o colégio fazia. E desde que eu me entendo por gente, eu praticamente sempre disse, nunca pensei em ter outra profissão. Sempre falei que eu ia estudar direito. Quando tu falou assim, pensou em ser dentista, e quando não, nunca pensei em ser dentista. Talvez tenha sido um erro, poderia ter pensado em outras coisas, mas não, Era aí não que eu foi queria o chegar. caso. Eu desde, acho que, sei lá, desde os meus 11 anos, eu dizia que eu queria ser juíza. E eu queria porque queria ser juíza. Tanto que eu depois, posteriormente, eu cheguei a fazer a escola da magistratura federal e era o meu grande objetivo de vida. Eu queria ser juíza federal. Então, a minha parte social, até como adolescente ou mais nova, não acontecia, não me chamava tanta atenção porque eu só pensava em estudar. Eu queria estudar, eu terminei, antes de terminar a faculdade, eu comecei uma pós-graduação com o último semestre da faculdade, antes de terminar. Aí terminei uma, comecei a outra em cima, porque eu queria estudar e eu queria estudar e era só isso que eu pensava. Então, não abria muitas outras possibilidades para mim na minha vida. Tanto que eu não cheguei nem a ter muitos relacionamentos amorosos, assim, digamos, porque eu praticamente só estudava. Então, só depois dos meus 20 e poucos anos que apareceu o Paulo, né? E ele acabou sendo o meu relacionamento mais longo, tanto que a gente acabou casando. Então, se não aparecesse ele, daqui a pouco eu tinha virado uma solteirona, uma juíza, né? Talvez, sei lá. Olha, muito legal, Daya. E é interessante a gente avaliar a questão de que, todo mundo sabe, a vida acadêmica é isso, né? Nos toma bastante tempo mesmo e a gente acaba deixando de lado inúmeras outras coisas É uma por aquele abdicação, né? objetivo. Na verdade. Uma dedicação, uma dedicação. A faculdade é uma faculdade e ponto e basta, né? É difícil conciliar outros compromissos, mas eu acho que no final da história agora, tu fez o link mais importante, que é tu só queria estudar, estudar, estudar e conheceu o Paulo Godoy, Sim. né? E, e a Nilza, uma grande liderança nossa, a gente tem que ressaltar isso, a gente, né, a live é pelo canal da Ecoimbé, então a gente está falando do município, né, Dayana? Uhum. A, Hoje tu és a nossa primeira mulher convidada, né? E a gente vai lembrar, sim, vamos É a nossa lembrar da dupla, né? Nilza, Então, verdade, a dupla. E a Nilza, uma grande líder do município, mulher, né? Envolvimento em inúmeras questões, sempre o coletivo. Eu sou uma pessoa que é suspeito falar, porque ela foi minha paraninfa de formação de segundo grau, né? Com aquela questão, eu acho que até te comentei uma vez, né? Ela deu umas rifas para a gente vender, para uhum. conseguir os valores para viajar. E passou uma semana, na gurizada, ninguém vendeu nada, né? Um dia ela chegou, deu de mão nas rifas e falou, me dá para cá isso aqui, e deixa para mim. Quando veio, ela veio com a viagem pronta, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Então, eu acho que foi um link para tua vida, né, Dayana? Acho que foi uma iniciação, assim, conhecer a Nilza e foi um boom na tua vida, que nem eu comentei antes, uma mudança de prospecto, assim, e também por tu ter feito a faculdade de Direito e ter ido para essa área, encontrar uma pessoa com uma consciência do coletivo, assim, impressionante, né?
Quer falar um pouquinho dessa, como é que foi esse encontro, assim, quando tu começou a observar ela e que tu viu, tipo assim, eu vou citar uma frase que de repente tu deve ter dito um dia, ah, meu Deus, essa mulher não para, né? A Nilza, ela mudou a minha vida, né? Ela mudou completamente os meus objetivos, ela mudou, mas de certa forma mudou o meu futuro. Porque antes de conhecer ela, eu tinha uma perspectiva. E depois que eu conheci ela, que eu acabei me envolvendo com as causas que ela defendia, com o social, que ela foi me levando para aquele lado. Claro, o fato de eu ser advogada ajudou, porque, por exemplo, quando ela foi me inserindo aos poucos no trabalho que ela realizava, ela começou me pedindo para ser advogada voluntária, que ela fazia, ela precisava de uma advogada para o ônibus Lilás, que é aquele ônibus que faz atendimento para os casos de violência doméstica. E daí ela me pediu para ficar durante aquela semana que o ônibus estivesse ali, atendendo voluntariamente as mulheres que quisessem, enfim, daqui a pouco nem iam denunciar. Como às vezes a grande maioria não acaba não fazendo, mas quer conversar, quer uma orientação. Então foi assim que eu comecei. Ela começou me levando para ouvir, para orientar. Aí depois ela assim, não, eu preciso que tu me ajude a fazer palestras de novo, aí, de violência doméstica, falar um pouquinho sobre a Lei da Maria da Penha nos bairros do município. Daí ela começou me levando para fazer essa fala nos bairros. Aí ela sempre levava eu como advogada, aí levava uma enfermeira, ou uma assistente social, e daí para falar do conjunto, assim, fazer um atendimento. Aí ela levava, às vezes, roupas para doação, ou tinha o dia da beleza, daí era o corte de cabelo, era o dia que a mulher levava as crianças. Então, eu fui vendo essa parte que até então eu não conhecia, porque antes eu era só a Dayana que estudava porque tinha um objetivo. Então, ela foi me levando para conhecer uma realidade que não era minha, sabe? E isso para mim foi muito bom, porque foi cada vez me tornando mais. Não vou dizer que eu não era humana, tá? Mas quando tu passa a ver uma realidade que é muito diferente da tua, pessoas que passam dificuldades pelas quais eu não passei, porque eu não vou dizer assim, meus pais não são ricos, tá? Não eram ricos, nunca foram. Mas o meu pai, ele fez o que ele pôde para poder pagar uma faculdade para mim e para o meu irmão. E eu sei que eu fui muito privilegiada por isso, porque muitos sequer têm essa possibilidade. Eu estagiei, mas eu não precisava pagar estagiar para pagar a minha faculdade. Eu tinha o meu pai. E eu sou uma minoria. E eu tinha consciência disso. Eu podia ficar estudando. E a Nilza, ela me levou para conhecer realidades que eu não tinha sequer dimensão que pessoas passavam por esse tipo de coisa antes. E quando eu vou dizer assim, conforme eu fui abrindo os olhos, digamos assim, né? Eu fui vendo que eu podia fazer mais. Ela me levou para começar fazendo esses atendimentos como advogada. Eu passei a ouvir as pessoas, eu passei a enxergar, a ver e passei a me colocar à disposição também, quando era necessário. Então, eu jamais. Por exemplo, isso foi o quê? Foi em 2014 que eu comecei a acompanhar mais a Nilza. Depois, quando tinha alguns eventos, que quando eu comecei com ela, ela era secretária da Mulher e Direitos Humanos. Quando eu conheci o Paulo, ela era vice-prefeita. Até tem um acontecimento que foi muito engraçado, que acho que a segunda vez que a gente se encontrou, ele me disse assim, minha mãe é vice-prefeita do município, mas só comentou. Depois, esse cara tá me mentindo, deve ser mentira isso aí, tá? Aí, aí eu peguei, entrei no site da prefeitura de Imbé para ver se ele tava mentindo, porque eu não tinha acreditado. Dá de cara com a foto dela. Aí eu entrei no site e eu disse, é verdade, ele não me mentiu, ela é vice-prefeita mesmo. Aí
Porque imagina, eu morava em outra cidade, eu morava em Passo Fundo na época, que é relativamente longe do litoral. Ele podia me dizer qualquer coisa, tá? Aí o cara me chega dizendo assim, ai, minha mãe é vice-prefeito. Ai, mentira, tá? É mentira isso aí. Aí eu entrei no site, tá? E quando, enfim, quando eu comecei a acompanhar eu fazia esse trabalho que ela me levava na questão da parte social, da advocacia mesmo, e acompanhava também ela em palestras, em eventos da Secretaria da Mulher, que na época tinha a Secretaria da Mulher do Governo do Estado. O Governo do Estado tinha uma Secretaria da Mulher. Então tinha palestras, tinha capacitação, e eu nunca vou esquecer assim que teve um momento que ela começou a ficar pior assim de saúde. E aí ela começou a pedir para eu ajudar nos discursos dela. Daí ela falava assim, frases soltas, o nome das pessoas que ela queria agradecer, mas que eu não conhecia. Então eu escrevia o nome das pessoas, mas eu não sabia quem era. Eu não sabia qual era a relevância das pessoas que ela estava dizendo, porque eram pessoas que eram importantes para ela. Eu não conhecia, por exemplo, a causa do câncer de mama. Eu até então não estava envolvida. Eu era advogada que, quando ela precisava, acompanhava ela. E aí passei a ajudar ela nos discursos, mas escrevia. Até então ela que ia falar. E teve um momento que ficou muito marcante para mim, que foi um evento que aconteceu em Porto Alegre. Que ela me disse assim, Dayana, vai ter um evento da Secretaria da Mulher do Estado e eu gostaria que tu me acompanhasse. Tá, beleza? Vamos acompanhar. Mas eu achei que eu iria só acompanhar. E nesse momento, ela acabou sendo internada. Ela foi para o hospital, ela passou mal. E, enfim, foi complicado. E aí chegou uma outra funcionária da secretaria, que também iria participar do evento, e olhou para mim, assim, quando eu cheguei, ela olhou assim, é tu que vai falar? Eu disse, o quê? Falar o quê? Não, porque a secretária vai fazer um discurso no evento. Eu disse, não, eu não tô sabendo de nada, né? Disse, como assim falar? Dela, não, mas a secretária vai falar contigo. Deu, não vai. Vai. Deu, tá. Aí fui ver a Nilza no hospital, né? Mas pensa numa cara de aquelas caras revoltadas, né? Aí cheguei, ela tava na cama, só olhei pra ela. Ela olhou pra mim, guriazinha, tu sabe que eu só posso contar contigo, né? Eu olhei pra ela e disse, daí me matou, né? Ela, ai, por favor. Eu, tá. Daí não tem como é que tu vai dizer não? Aí eu participei, cheguei lá, eu não sabia nem o que eu ia falar. Porque não tinha nada a ver com o trabalho que ela estava me levando para fazer. Ela ia expor um trabalho da Secretaria da Mulher que eu não tinha a menor ideia do que falar. E falar de pessoas que eu não conhecia. Tá? Então eu estava substituindo ela e a pessoa que ia falar por ela que tinha passado mal. E eu olhei assim e, tipo, tinha pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e estava sendo transmitido pela internet. Tá? Aí eu pensei, nossa, eu vou passar vergonha aqui, ao vivo, um monte de gente assistindo. Aí tá, passou o PowerPoint ali, e eu fiz o que deu. E eu lembro que na hora eu falei para ela lá no hospital, e tinha uma informação que não estava batendo no começo da apresentação e no final. E eu falei para ela, disse, isso aqui vai dar problema. Ela, nem vai, ninguém vai perceber isso aí. Eu disse, vai dar problema. E quando abriram para perguntas, me perguntaram exatamente o que eu tinha apontado. Aí eu tentei dar a melhor resposta que eu podia naquele momento. E óbvio que não foi suficiente. E eu tive que me segurar para não chorar, assim, porque eu estava muito desesperada, não sabia nem o que falar. E foi assim que foi acontecendo, assim, a Nilza, ela me jogou em várias fogueiras, tipo essa que eu falei. E
quando a Casa Rosa foi reformada em 2015 e foi, enfim, inaugurada, a Nilza tinha a pretensão de oferecer um outro serviço de apoio, de advocacia, enfim. E ela tinha falado comigo que ela gostaria que eu fosse a advogada que iria prestar algum apoio em relação às amigas da mama. Mas até então eu não sabia absolutamente nada. Eu sabia que era uma ONG de câncer de mama, mas eu não tinha relação nenhuma. Eu participava de alguns eventos, porque ela pedia para estar presente, mas não tinha relação nenhuma com a causa. Era quando ela pedia, né? E aí foi assim que eu acabei me envolvendo com tudo isso, meio que entrando de gaiato nessa história toda. E hoje eu tô aqui, né? Muito legal, muito bom. Eu, antes de comentar, porque sempre que o convidado fala, eu comento, né? Escuto e comento sobre, faço uma pauta da pauta, né? O Alex comentou agora que o dia que a gente for administrado pela acessibilidade feminina, a gente vai viver em um mundo melhor. Então, né, já estou fazendo esse comentário aí. Eu também concordo. Eu digo que eu fiquei muito melhor quando eu fiz 30 anos, isso algum tempo atrás já. Tanto, né? E ativei, assim, né? Porque a gente tem, né? O homem tem a sensibilidade, né? Tem a parte feminina, como a mulher tem também, né? Um pouco do masculino faz parte isso aí do nosso fisiológico e eu também. Eu carimbo e assino embaixo. A Cíntia, um beijo para a Cíntia que entrou aí, a Michelle também do Praia Limpa Gaivota, a Suelen eu vi por aí, pessoal, todo mundo que entrou vai passando aqui, né? A gente não está comentando para a gente escutar a nossa convidada, mas um beijo aí, né, Daya, para todo mundo, né? Um beijo aí para quem está nos assistindo. Augusto Pelegrini também entrando aí, bem-vindo, queridos, todo mundo. Daya, vamos passar agora um pouco, então. Aliás, deixa eu fazer meu comentário. Muito importante a tua fala, por quê? Né? Por quê? Porque a Dayana Godoy, né, envolvida com as causas sociais, ficou muito claro, então, que nunca foi uma coisa forçada. Não da tua parte, né? Só da Nilza. Só da Nilza. Não adianta, a pessoa que tem estrela, ela vê, ela consegue enxergar a alma das pessoas, né, Dayana? E ela viu em ti, ela viu como eu já te falei isso, com todo respeito, viu, Paulinho? Eu sempre digo que por trás dessa vozinha mansa aí tem uma leoa, né? A mulher ela vai mesmo, então, com Isso todo que tu carinho. nunca me ouviu gritar, imagina se tu tivesse ouvido. Eu só vi a parte fala mansa e conquistadora. Imagina quando a régua bate na classe, né? Mas muito legal a gente ver essa parte, né, Dai? Ver que além de a Nilza enxergar em ti uma pessoa que poderia continuar o trabalho dela, e ela também, que Deus o tenha, né? Que as energias superiores aguardem Nilza, nossa mestra, uma mulher incrível no município. Eu tenho maior honra em dizer que eu convivi minha adolescência, desde a minha adolescência, eu já entendo o valor da mulher, né? Isso é tão bom para a gente que é um ser consciente, né? E a Nilza fez história aqui e ela viu em ti, né, Dayana, a sequência do trabalho dela, ela sabendo que ela estava se despedindo já, né? O pessoal que está nos assistindo, acho que não tem problema nenhum falar, né, Paulinho? Se tu me permitir, a Nilza foi mais uma pessoa incrível que nos deixou. Ah? Ele Não? falou que sim, que não tem problema. Tá bom. Achei que não, Deus já ia. Roubou. Ela faleceu essa doença incrível que é, né, a mudança da nossa célula, a transformação da célula, né? A célula, aquela que é bonitinha e boa, ela fica mais, né? Que é esse câncer que já levou tantas pessoas e continua aí por aí. Bom, nessa questão de ela te enxergar como
como uma pessoa que ia dar sequência no trabalho dela, Dayana, eu quero fazer um comentário também da tua parte acadêmica ali, tá? E falar para os nossos convidados, né? E fazer esse comentário que eu acho interessante. Tem tantos casos, né? Cada um tem uma digital, eu sempre digo. Tem tantas situações por aí. Tem aquele que ganha faculdade e não dá valor. Tem aquele que ganha e dá valor. Tem aquele que batalha para entrar na faculdade, faz tudo, trabalha 3 turnos, né? Para estudar no quarto, mas não dá valor. Tem aquele que trabalha e dá valor. Enfim, são N casos. E também tu esclareceu mais uma coisa legal, que tu teve a oportunidade de ter um pai que te deste a academia, né, a faculdade, mas eu quero falar uma coisa aqui que eu acho interessante, que eu sou pai hoje, e a gente tem que ter essa reciprocidade e esse respeito, né? Às vezes a gente faz um comentário que nem esse, por exemplo, e algumas pessoas têm outros entendimentos, né? Ah, ela lá ganhou a faculdade. E o valor do pai, né? A gente é pai. Eu tenho meu garoto com 4 anos, eu já faço planos para ele lá na frente. E esses dias me peguei pensando numa faculdade para ele. Sim. Né? Então faz parte da gente. Então é legal a gente ressaltar essa situação de que existem N situações, mas o mais importante é a troca de valores. Né? Um pai que apostou numa filha e a filha que deu retorno para o pai. E, né, só orgulho. E faculdade completa, né, completada Todo pai com gostaria, né, êxito. Tom? Todo pai gostaria de dar o melhor para o seu filho. Eu tive a felicidade, muita sorte, como eu disse, os meus pais não são ricos, nunca foram, mas ele trabalhou muito, assim, e que bom que ele conseguiu possibilitar isso tanto para mim quanto para o meu irmão. E que bom que hoje eu posso usar o que eu aprendi na faculdade para poder ajudar outras pessoas. Muito bom, verdade. E tu, depois que a Nilza te inseriu, assim, né, chegou no palco e fez assim, ó, as 2 mãozinhas nas costas, vai! Sabe que Começou a se tinham pessoas que falavam para mim assim, ai, a Nilza tá te treinando, ela tá te preparando. Eu dizia, não, claro que não, eu só tô ajudando, eu não via o que ela estava fazendo. Para mim, até aquele momento, eu estava colaborando, eu estava ajudando, porque, enfim, era minha sogra, era muito mais difícil dizer não para ela, né? E até porque ela, aliás, ninguém dizia não para a Nilza, né? Não existia essa palavra. Ela dava um jeito de fazer acontecer. E para mim era mais difícil ainda. Então, porque tinha uma relação pessoal, não era só trabalho. E eu sabia que tinham poucas pessoas que ela podia simplesmente pedir. Então, foi assim que ela foi me inserindo e foi assim que eu comecei nesse trabalho social. Eu meio que sem querer e hoje meio que começou a virou meu gostar. estilo de vida, né? Verdade. Esse link, a gente vai aproveitar essa ponte agora que fez, para a gente iniciar o terceiro quarto da live, já se passaram meia hora, e começar, depois dessa introdução, né, eu acho que essa 1 hora de live, ela é legal, porque nos primeiros 20 minutos, 30 minutos, a gente pode fazer essa introdução, um pouquinho da vida do nosso convidado, né, para a gente saber um pouquinho como foi o início, né, o que a pessoa pensava lá atrás, se já tinha um carinho, a gente sabe que cada um traçou a história nessa digital aí, e vamos aproveitar para entrar então na nosso primeiro tópico da pauta, que é a vida de um voluntário, né, na questão dia a dia, né, Dan? Eu acho que a gente pode falar, o voluntariado é uma coisa que eu acho que a gente, falando o dia a dia, já resume bastante coisa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como é que né, ser uma mulher que
que hoje, nesse mundo atual que a gente vive, né, com tantos preconceitos, tantos entendimentos diversos, como é que tu faz, assim, o que te dá essa força para ti, além do lado A, que, como eu falei antes, poderia ser o lado B, né, e o lado A ser a coisa que a gente mais gosta de fazer, mas tu deixar o teu lado A, que é cumprir um expediente durante o dia, né, a gente sabe que a questão jurídica hoje, uma boa noite aí para a Franciele, bem-vinda, Fran, que honra, a Franzinha aí, ó, Oi, é Fran. a Fran, né? É Sim. a Franzinha. Bem-vinda, um abraço aí para o Rodrigão, aí o nosso departamento jurídico, aí o nosso jurídico da prefeitura em peso, né? Eu ia comentar agora que a Dayana trabalha com a questão jurídica no dia a dia, é uma questão, muita concentração, né? Quem já teve oportunidade para trabalhar com processos e qualquer área processual, sabe que tem que ter muita atenção, é muita concentração diária, e o mental leva bastante energia da gente. Como é que tu faz, Daya, para fazer isso, para ter essa força? Mas antes, vamos aproveitar que eu li a pergunta, então, para a gente não perder a Michele do Praia Limpa. Um beijo, Mi. Show de bola. A gente te ama. Ó, como funciona a busca de ajuda para as mulheres? É uma pergunta para ti. Eu acho que acredito na questão jurídica, né, Michele? Na questão jurídica ou na questão social mesmo. Eu acho que tu pode aproveitar, fazer a introdução da questão do voluntariado e entrar nisso, né, Daya? Tu pode Sim. até entrar nesse contexto, porque uma coisa está linkada à outra mesmo. Tu ter essa força para depois do expediente fazer o voluntariado e buscar, né, esse apoio para o teu circuito. Tem as nossas vitoriosas, tem um beijo para nossas guerreiras da BAME, todo o clã lá, essas mulheres lindas. Fala para nós. Sabe que às vezes é muito difícil, assim, passar a parte da manhã, aliás, a manhã toda, a tarde toda, fazendo outras coisas, enfim, e chegar em casa e saber que a gente tem um trabalho que se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Então, quando eu assumi as Amigas da Mama, a ABAME, que foi em 2016 com o falecimento da Nilza, a princípio eu tinha feito isso para não fechar, porque eu sabia, eu e o Paulo conversamos, que se não fosse feito, eventualmente iria fechar. Porque era o sonho da Nilza, era o legado da vida dela, essa promoção da saúde, a luta contra o câncer de mama. Ela lutou 14 anos contra essa doença. E eu não queria que isso morresse com ela. Eu acredito, e aliás, eu acreditava, e hoje eu acredito mais ainda, depois de tudo que eu já vi nesses 4 anos, que a causa do câncer de mama não podia morrer com ela. E as amigas da mama eram maior do que ela, do que eu, do que o Paulo, do que todo mundo, assim. É uma coisa que merece e que tem que perpetuar, sabe? Então, no começo, eu comecei a fazer esse trabalho porque eu não queria que terminasse, eu não queria que fechasse, porque eu acreditava que as pessoas que precisam de ajuda, elas precisam de ajuda. Então, a gente tinha que arrumar uma forma de oferecer assistência para essas pessoas. E como eu disse, antes de eu começar na ONG, eu não sabia como que ia ser. Mas o meu pai já estava lá, o meu pai era o tesoureiro da ONG, nomeado pela Nilza. E a minha mãe já estava na ONG também. Ela era coordenadora da sede ali da Casa Rosa, eles já estavam lá. Então, eu fui a última a efetivamente começar a trabalhar pelas Amigas da Mama. E para mim foi muito importante esse apoio. E eu tive muita sorte assim mesmo, porque eu tive mulheres, as voluntárias, que elas olharam para mim. Imagina, eu tinha 29 anos quando aconteceu isso. Elas olharam para, sei lá, para essa guria aí que não sabia nem o que ela estava fazendo, nem o que ela ia fazer para continuar isso aí, para fazer um Outubro Rosa. Imagina, eu não sabia nem por onde começar, qual era o primeiro passo, com quem eu tinha que falar, mas eu tive pessoas
que olharam para mim e que acreditaram que era possível fazer. E elas me deram muito apoio, muito suporte e a gente foi aprendendo junto. Em relação a como funciona essa questão do apoio, falando especificamente sobre o câncer de mama, é muito difícil a gente saber, por exemplo, as pessoas que precisam de algum suporte, algum apoio. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que ela está sentindo alguma coisa, estou falando em relação ao trabalho de suporte que a ONG faz, tá? Ela vai lá e faz, por exemplo, uma mamografia de rastreamento, que a ONG fornece esse exame gratuitamente, com caixa da ONG, tá? A partir de eventos que a gente faz, brechó, enfim. E daí ela detectou alguma coisa nesse exame. E aí a gente faz o quê? A gente faz um contato com a Secretaria da Saúde para começar a agilizar esse atendimento, porque quem está com câncer não quer 30 dias, não quer 60 dias, quer para ontem. O câncer é uma doença contra o tempo. E aí a gente já começa esse contato com a saúde do município. E aí como é que funciona? O município aqui no litoral, ele faz o atendimento de atenção básica. Mas aí ela precisa depois sair da atenção básica e entrar, fazer uma cirurgia, fazer alguma químio, algum procedimento médico mais elaborado. Essa pessoa, ela sai do sistema do município e entra no sistema do estado. Vocês sabiam que o sistema do município e do estado não são interligados? Eu não sabia. Então, se essa pessoa faz uma cirurgia, o município não sabe como essa pessoa ficou. Se ela melhorou, se ela, sei lá, se aconteceu alguma coisa. Então, para a gente é mais difícil ainda de saber. Então, a gente nós temos o controle das pessoas que a gente atende, que precisam de algum suporte, de alguma ecografia transvaginal, ecografia mamária, mamografia, enfim, a pessoa que nos procura pedindo ajuda, a gente consegue monitorar essa pessoa. A gente fica com os dados dela, a gente liga e, enfim, a gente pergunta se ela precisa de alguma coisa, enfim, nós nos colocamos à disposição para aquela pessoa. Ela fez a cirurgia, ela fez a químio, ela precisa de uma peruca agora, ou enfim, algum conhecido dela precisa de uma cadeira de rodas, uma bengala, uma muleta. Tudo isso a gente pode fornecer esse tipo de apoio, porque a gente está ali para fornecer esse apoio, sabe? Então, esse cadastro, esse banco de dados dessas pessoas, nós temos. E essas pessoas a gente se propõe a conseguir manter esse suporte. Mas se eu chegar hoje para o município e perguntar assim, poxa, secretário, quantas pessoas estão fazendo tratamento de câncer hoje? Ele não sabe. Então, É, é difícil, sabe? Eu dizer assim, como funciona esse atendimento. Para nós, a gente conta muito que a pessoa vá nos procurar, porque a gente não tem como saber ou rastrear essa pessoa que está precisando de ajuda. muito bom, Dayana. A Michelle até fez outra pergunta legal, né, Michelle? Boa explanação da doutora. Essa, essa interlocução hoje, ela move o mundo, né? Eu acredito que ela faz a grande diferença no planeta. A informação, a gente sabe que há muito tempo atrás nós não tínhamos essa ligação como temos agora, os veículos de comunicação não nos permitiam esse acesso à informação. Então, hoje, os projetos podem se desenvolver muito, e muito rápido também, devido a essa informação que a gente tem, de poder também ajudar nessa questão que é importante. Eu posso aqui dar um exemplo agora na questão do cadastro por R$ 600. Uhum. Quantas famílias não tinham um telefone, né? Sim, sem telefone não tem esse acesso à internet, não sabem fazer essa... É resistente para o governo. Exato. E outras,
A página às vezes atualiza uma vez ali, a pessoa desiste, né? Então, quantos amigos nossos, eu acredito que até tu deve ter feito aí essa interlocução nesses procedimentos, né? Ajudando pessoas. A gente tem, graças a Deus, Sim. hoje no município de Imbé aqui, tantas pessoas engajadas nessa questão de humanitária, de ajudar mesmo, de fazer a interlocução da informação. E Uhum. a ABAME, para quem está nos assistindo, é isso. A ABAME, ela é, ela é a provedora de vários eventos, Michele. Até vou te responder pela doutora na questão de que se tem ajuda psicológica. Tem, né? Eles desenvolvem vários estandes, vários eventos, onde cada evento promove alguma coisa, não só para as que estão em tratamento, mas também as vitoriosas, que a gente chama que são as que já passaram, já venceram o câncer, né? Essas pessoas continuam também em contato com a, a associação beneficente. E vale também falar, né, Dayana, que a Nilza, para quem acha que ela conquistou as posições políticas dela aqui em Bé, devido à força barra também, ou se aproveitar do câncer de mama para ser, não, ela teve a doença. E ela contornou, ela arrumou na doença forças para desenvolver o projeto e criar a secretaria, né, junto às lideranças políticas e ter toda essa força que a BAME criou, com ela vestindo, propriamente dito, a camisa da doença, né, Daé? Ela Sabe, usou e se fortaleceu com aquilo para... sabe que a gente tem muito orgulho, assim, de dizer, porque a Nilza descobriu que ela era portadora do câncer de mama com 40 anos, no dia 18 de julho de 2002. E nessa época ela era vereadora já do município e ela foi autora da Lei de Promoção da Saúde Mamária do Imbé. E aí, como ela era vereadora, enfim, ela tinha uma articulação política junto aos deputados estaduais, ela conseguiu que essa lei do Imbé, da promoção da saúde mamária, virasse uma lei em todo o estado do Rio Grande do Sul e foi sancionada em 2004. Então, a gente tem muito, muito orgulho de dizer que o 18 de julho, o dia que a Nilza descobriu que era portadora do câncer de mama, virou o Dia Estadual de Combate ao Câncer de Mama no Rio Grande do Sul. Então, o 18 de julho estadual nasceu no Imbé. A Nilza, ela trabalhou muito, ela lutou muito, porque ela, mesmo com condições que ela tinha a profissão dela, além de ser vereadora, mas ela queria ajudar as pessoas que não tinham as mesmas condições que ela, tanto não só financeira, mas psicológica, de informação, porque ela não queria, e foi uma missão que ela estipulou para as amigas da mama, que nenhuma mulher morresse por desinformação, porque isso às vezes acaba matando muito mais do que a própria doença. Não saber para quem pedir ajuda é muito tão ruim quanto a própria doença, sabe? Verdade, Daé. Eu até fiquei um pouco emotivo agora que tu estava falando, eu estava lembrando, desculpa pessoal, mas eu estava lembrando dela, a mulher tão guerreira que a doença já estava consumindo ela, ela muito forte, ela mostrava muita força para todo mundo, ela não deixou a peteca cair em nenhum segundo, né? Inclusive passou mal inúmeras vezes em público, na frente de todo mundo, mas sempre com aquela voz de retorno positivo e de altivez às pessoas no seu entorno, né? E de dizer que nada pode nos abalar, que a gente tem que lutar até o fim. Então, assim, bah, galera, aqui eu fiquei emocionado mesmo, tinha uma ligação muito forte com ela, e Nilzinho, né, Paulinho, mais Sabe, uma vez, com todo sabe que, respeito, né, por mãezinho, Tom, pra que te ver o muitas legado que ela pessoas, deixou, né? sim, muitas pessoas assim não entendiam porque que mesmo doente assim, ela nunca parava de trabalhar. Mas a questão de estar ajudando quem precisava, não só pela ONG, mas
Depois, quando ela faleceu, ela era secretária da mulher. Então, o fato de estar trabalhando para ajudar as outras pessoas faziam com que ela pensasse em outras coisas, não só na doença dela. E ela queria ser útil, sabe? A Nilza era uma pessoa que ela amava muito a vida, sabe? Eu lembro assim muito, a vida era uma das palavras, vida era uma das palavras mais que ela mais falava. E ela tinha muito apego à vida. E tanto que ela lutou por 14 anos contra essa doença que ela não escolhe rico, ela não escolhe pobre, ela não escolhe negro, branco, mulher, homem. Ela, infelizmente, às vezes ela vem e acaba levando as pessoas que são importantes para nós. E é muito, muito triste, assim, porque ela não debilita só a pessoa que está com a doença, todo mundo sofre junto com ela. Verdade. Eu quero mandar um beijo aqui para dona Carmen, comandante dona Carmen, entrou por aí. Pessoal, para quem não sabe, a dona Carmen, que é apresentada, é A dona Carmen, minha mãe. Eu- E a coordenadora da Casa Rosa. a dona Carmen, nossa guerreira também da ABAME. Dona Carmen, ó, senhora guerreira. Jean, um beijo, querido. Jean, nosso militante, nosso guerreiro, comandante, né, do lado norte do país, coordenador desse projeto incrível aí, Teoria Verde. Para quem não conhece ainda, acessa lá, Daia, projeto, né, o Jean, catador de lixo, né, Jean? Vamos falar sério, a gente nasceu para estar ali juntando os resíduos, para não combina, né, meu irmão? Bem-vindo, tá, querido? Uma honra a tua participação. A gente acabou de se emocionar aqui, só para te entender, né, nossas lágrimas aí, uma mulher muito guerreira do nosso município. Hoje a gente abrindo a nossa quarta Ecolive com a presença do nosso primeiro Bendito Ser Mulher, né, doutora Dayana? Sim. A gente vai chegando aí, faltando, estamos juntos, faltando 9 minutos para finalizar. Vamos então finalizar com chave de ouro, falando do que a gente gosta, que é o trabalho voluntário, mais um pouquinho, né? E no momento da pandemia, né? Hoje, a primeira vez que eu vou tocar nesse assunto na live, e a gente não pode deixar de falar, eu que tenho te acompanhado essas semanas em inúmeros trabalhos sociais que linkam, né, estão ligados aí ao momento de pandemia na questão da ajuda. Então, queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que está esse trabalho, como é que vocês estão desenvolvendo, tá? E até assim, de que forma vocês estão lidando com essas questões de não poder trabalhar coletivamente, sendo que a BAME sempre que produz, a gente vê uma produção em grande grupo, está sempre todo mundo muito unido, trabalhando junto. E como é que está sendo nesse momento nas questões de procedência sanitária, né? Que a gente tem que cumprir, né, Daia? Sim, E sim. tu, eu sei que é uma advogada que não só fala, tu faz o que fala. Conta um pouquinho pra gente, faltando 8 minutos, então depois quando for a contagem regressiva, eu vou fazer um sinal aqui, tá, Ai, meu Dayana? Deus, não me deixa nervosa. Não, fica tranquila, tá? Tá. Vai com tudo. Fala pra nós como é que tá sendo esse momento. Quando, A coisa tá acontecendo, né? Como é que vocês estão trabalhando, tio? Produzindo tudo isso? quando aconteceu o decreto municipal, que foi em torno se eu não me engano, lá pelo dia 20 de março, em que os estabelecimentos ali no nosso município começaram a fechar, como a maioria das voluntárias da ONG tem mais de 60 anos, todas elas são do grupo de risco. E eu também sou, porque eu sou asmática. Então, nós tínhamos decidido, num primeiro momento, suspender as atividades da Casa Rosa. Porque a gente que trabalha e lida com saúde, a gente sabe que a saúde é o nosso maior bem, é o bem mais precioso que alguém pode ter, porque quando se tem saúde, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode ser voluntário, a gente pode participar do Dia Mundial da Limpeza, né? Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, como eu não queria botar ninguém em risco, eu suspendi as atividades. Depois, a prefeitura fez um contato conosco que estavam precisando de ajuda em relação às máscaras dos profissionais da saúde ali.
e pediram para que a gente trabalhasse em parceria. Daí eu conversei primeiro com a minha mãe, porque ela é a costureira lá, e ela já deu aula de corte e costura para outras mulheres, porque a gente já fez vários cursos para as mulheres da comunidade, corte e costura, padaria, cozinha. A gente também tem esse viés social, sabe? De tentar dar para as pessoas, para as mulheres da comunidade, uma outra alternativa de renda. A gente pode fazer isso. A Casa Rosa, ela é Capacitação. indicada para isso, sabe? E aí a minha mãe concordou, e aí a gente foi conversando aos poucos com as outras voluntárias, mas de uma forma que a Casa Rosa não ficasse cheia ou lotada, enfim, porque a nossa ideia era continuar sem botar as pessoas em risco, mas podendo retornar às atividades aos poucos. Então, a gente começou assim, no começo, para ajudar a saúde, né? Que tinha pedido a nossa ajuda para a produção, a confecção das máscaras. Então, quando eu fui levar em um dia as máscaras ali na prefeitura, uma colega nossa entrou em contato comigo, porque me viu tirando uma foto com uma máscara azul. E aí me perguntou assim: vocês estão fazendo máscara rosa? Daí eu pensei assim, eu respondi para ela, por enquanto não, a gente está fazendo só as máscaras da saúde, porque são os profissionais que estão ali batalhando por nós, né? Mas aí eu fiquei matutando. Máscara rosa, o que a gente pode fazer? E aí, nesse meio tempo, começou várias pessoas a fazer arrecadação de ranchos para fornecer cesta básica para as pessoas que estavam sem trabalhar, enfim, estavam passando por uma situação de vulnerabilidade. Daí eu fiz uma conexão do pedido da máscara rosa com a questão do alimento. Então, depois de uma semana que a gente estava produzindo as máscaras da saúde, eu cheguei para minha mãe, para as voluntárias que estavam lá, e propus assim: poxa, o que vocês acham? Será que dá para a gente fazer uma campanha trocando uma máscara rosa por 1 quilo de alimento? Porque, poxa, não sou eu que costuro, eu não tenho trabalho. Primeiro eu preciso saber se quem corta, se quem costura iria se propor, aliás, a fazer esse trabalho. E aí elas pensaram assim: Daiana, eu acho que dá. Aliás, eu só tenho a agradecer, porque essas mulheres nunca falaram não para mim. Se eu chegasse para elas e falasse: vamos se atirar de uma montanha. Elas: beleza, vamos se atirar da montanha. Se fosse bom para alguém, elas iriam se atirar da montanha. Daí, não, vamos. A gente tinha um tecido rosa, e a minha mãe, ela tirou o molde, fez como estava sendo feito para a saúde. E no mesmo final de semana a gente lançou a campanha: uma máscara por 1 quilo de alimento. E a máscara rosa, para que houvesse a identificação do trabalho que a ONG faz. E aí eu pensei assim: poxa, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão aderir? E aí eu tive uma resposta assim que eu não imaginava, que o pessoal da ONG não imaginava. Porque muita gente começou a aderir, sabe? O controle que a gente fez para não ter muitas pessoas dentro da Casa Rosa, quando a gente viu, não parava de chegar gente na Casa Rosa querendo trocar o alimento pela máscara. As pessoas queriam ajudar no projeto. Elas queriam não só a questão da máscara, mas elas sabiam que isso eu tenho muita felicidade assim de falar, porque se teve uma coisa que eu ouvi nesse ano de pessoas que participaram do projeto do Saúde da Mulher por Inteiro, que eu ouvi ano passado. 24 segundos, Daya. Desculpa. Manda um beijo para todo mundo aí. Beijo para todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo, enfim. Quer continuar? Quer continuar um pouquinho? Se tiver gente para ouvir, eu posso continuar. Vai encerrar, a gente continua mais um pouquinho, né? Sempre continuamos, né? Ó,